Olá pessoal, aqui quem fala é Mariane e esse é o canal Hora da Creep, um canal de creepypastas e histórias originais. Esse é o quadro de Creepyfans, onde os inscritos podem mandar as suas próprias histórias aqui para a gente. É só enviar no nosso e-mail ericaimani@gmail.com. Ele também está aqui na descrição. 2022 foi o ano de várias séries de sucesso em plataformas de streaming. E uma dessas foi a série Wandinha, que fala sobre a garotinha excêntrica da família Addams. Eu assisti todos os capítulos dessa série. Acontece que eu assisti um episódio a mais do que a maioria das pessoas. Tudo começou quando os meus amigos estavam viciados em Wandinha. Eles assistiram a série toda assim que ela saiu e depois ficaram me enchendo para assistir também. Eu relutei um pouco porque eu gosto de assistir coisas de terror pesado, mas assisti com eles mesmo assim. E depois que acabou o último episódio, eles foram embora. Antes deles irem, eles debocharam de mim por eu ter gostado de assistir, sendo que antes eu nem queria ver. Eu me irritei, menti que não tinha gostado e xinguei a série. Eles riram de mim e partiram. Desliguei a TV e cochilei no sofá. Acordei no meio da noite com um sussurro de alguém chamando o meu nome. Sentei assustado e, por costume, olhei o horário no meu celular. Eram 3 da manhã. Eu estava muito arrepiado e com medo. Decido ir para o meu quarto dormir. Mas quando olho para a TV, fico intrigado ao vê-la ligada, sendo que eu a desliguei. E o pior ainda, a tela estava pausada em uma imagem preta com o título em cima escrito: Wandinha, episódio especial. Eu sei que eu devia ter ido dormir, mas eu fiquei curioso, pois achava que tinha assistido todos os episódios. Dei play e o episódio começou. Wandinha estava sentada no sofá da sua casa, segurando seu violoncelo. Ela estava com seu rosto sujo de sangue e tocava melancolicamente. Até aí nada de tão estranho para a família Addams. Acontece que ela para de tocar e a câmera afasta do rosto dela e mostra seus pés pisando em alguma coisa. Era o seu irmão feioso, que estava com o corpo costurado, como se tivessem tirado as suas tripas e colocado enchimento. Seus olhos estavam como botões, e ele havia se transformado em um móvel para os seus pés. Eu arregalei meus olhos e isso parece ter deixado ela feliz. Wandinha estala os dedos e o mãozinha aparece e com apenas um olhar para a mão, ele segue a ordem de sua dona. O mãozinha percorreu pela sala e em seus dedos escorria sangue, que deixavam marcas por onde passava. A tela escurece e depois volta com a mãozinha em tropeço, segurando uma bandeja. Eles param em frente à menina e Tropeço coloca a bandeja no colo dela. E Mãozinha a abre. A cabeça do tio Chico estava no prato, segurando uma maçã em sua boca. Wandinha espeta com o garfo nos olhos do tio e come com raiva olhando para mim. Quando eu pensei que não poderia piorar, Mãozinha aponta para o canto da sala e a câmera muda para lá. Ali estava Mortiça, com os cabelos todos desarrumados, com a sua roupa amarrotada, gritando e chorando, segurando com carinho o coração de Gomes, enquanto o seu corpo estava caído no chão, sangrando, com o rosto demonstrando medo. A tela volta para a Wandinha, que sorri para mim e gargalha enquanto toca um som estranho do seu violoncelo. Algo que parecia como um ruído branco distorcido. O barulho foi ficando tão alto que eu desmaiei. Acordei no sofá e a primeira coisa que eu fiz foi conferir se tudo aquilo foi real. Procurei o maldito episódio, mas não estava mais ali. Fiquei com vergonha de contar isso para os meus amigos ou qualquer outra pessoa, pois não sei se foi apenas um sonho ou se foi real. Mas eu sei que mesmo eu gostando de terror, esse episódio me assustou tanto que não quero mais assistir nada que me faça sentir medo.
e de agora em diante quero ficar longe dessa série maldita. Para começar esse fato, eu queria deixar bem claro que essa história é real e que aconteceu com minha irmã. Esse tempo era lá para 2020. Eu e ela estávamos dormindo, então ela acordou e na mesma hora ela viu essa criatura. Eu não sei descrever muito bem, eu só sei que ela me falou que era uma mulher com o cabelo longo andando pela casa e ela foi para o quarto dos meus pais. E com muito medo, minha irmã se cobriu e acabou adormecendo. No dia seguinte, ela foi perguntar para minha mãe se ela passou pelo nosso quarto, mas ela disse que não. Como eu não sabia dessa história, ela me perguntou também. E eu também respondi que não. Ela perguntou para o nosso pai e a resposta era a mesma. E então, minha irmã começou a gelar. E a seguinte frase que ela falou foi: se não foram vocês que passaram pelo meu quarto, então quem foi? Naquela hora, eu também congelei. Foi muito bizarro porque eu senti tanto medo que quase chorei na hora. Isso que eu também me arrepiei. Mas não para por aí. Depois de alguns dias, eu ouvi minha mãe falando que se sentia vigiada. E uma coisa inesperada aconteceu. Certo dia, meu pai chegou em casa, bêbado, sendo que ele jamais bebeu em sua vida inteira. Estávamos muito assustadas, mas consegui ver atrás dele aquela mesma mulher que minha irmã tinha visto. Aquele ser horrível de cabelos longos. Com coragem, fiz uma oração em silêncio e, ao terminar, a entidade sombria desapareceu e meu pai ficou lúcido na hora, sem lembrar do que aconteceu. Depois desse dia, tudo ficou bem. Bom, ao menos por enquanto. Chove todos os dias em uma cabana de um velho caçador morto em 1929, onde mora um sem-teto. Todos os dias o lugar fazia barulhos estranhos e até mesmo velas simplesmente sumiam, assim como quadros que caíam sem motivo aparente. O local não tinha energia elétrica, muito menos lareira ou qualquer fonte de luz, mas tinha os equipamentos necessários para a caça, ou seja, tinha fonte de comida. No dia 28/5, um homem com vestes estranhas, aparentemente rasgadas e molhadas, apareceu. Esse homem tinha uma espécie de lança e o sem-teto logo correu para um esconderijo. Mas já era tarde demais, pois o estranho o acertou ao meio, deixando o sem-teto cravado na parede. Como ninguém passava por lá, ele ficou ali até 1947, onde a casa permaneceu. Certo dia, um guarda florestal encontrou o corpo totalmente desfigurado e impossível de ser identificado. O guarda chamou outros policiais para ver o ocorrido e um deles identificou a casa. Era de seu tataravô, que fazia parte de uma lenda local, por ter vivido como um demônio que não tinha carne, e era somente o esqueleto e pele do que fora um caçador. Em 1987, uma casa gélida de 2 andares, clássica, que ficava no topo de uma colina onde sempre era frio e escuro com um ar assombrado. Casa onde a TV ligava sozinha por um erro na fiação e que ficava sem energia normalmente, residia um homem chamado Isaac. Ele morava perto da floresta, onde podia-se ouvir gritos estranhos constantemente.
Certo dia, ele finalmente tomou coragem e foi ver o que era, quando avistou uma velha cabana, e dentro dela habitava o caçador sem carne segurando a sua lança. O homem correu quilômetros até encontrar uma casa vizinha e, entrando na casa, já pedindo ajuda, deparou-se com o vizinho que já não estava mais vivo. Isaac estava desesperado, porque ele sabia seu destino. Ele sabia que a última coisa que ele iria ver naquele ano de 1987 seria aquela criatura o matando. Muitos dizem que Stumble Guys é uma cópia do jogo Fall Guys, mas isso porque vocês não sabem a verdadeira origem desse jogo. No dia 10 de janeiro de 2019, um laboratório que se chamava Testes Kitka fez com que seus cientistas sequestrassem pessoas para que jogassem jogos de desafios. Eles faziam testes com o objetivo de fazer algo parecido como as Olimpíadas, só que muito pior. Eram 32 jogadores e dependia de cada pessoa superar todos os tipos de desafios diferentes para sair vitoriosa com a coroa na mão. A coroa eram suas vidas, mas antes do desafio, as pessoas eram passadas por mudanças, e a primeira mudança tinham que beber uma fórmula de modificação para que seus olhos ficassem sem cor. As orelhas e nariz caíam, e o cabelo dos homens eram raspados também. A segunda mudança era fazer com que a boca dessas pessoas fossem costuradas, e seus dedos também. Depois eram transformados em criaturas como galinhas gigantes, ursos, tubarões que sobreviviam fora da água e seres peludos com chifre. Muitos tinham que usar fantasias como de rei e rainha, bruxas e feiticeiros. E depois, essas pessoas tinham que ficar numa linha de chegada e tinham que correr desviando de vários obstáculos. Elas teriam que passar em cada fase e muitos eram amassados, afogados e queimados. Um exemplo de horror era na fase Laser Tracer, que as pessoas que eram atingidas pelo laser perdiam partes de seu corpo, como pernas e até a cabeça. Esse local se tornava um palco de sangue. Era uma cena horrível ver que eles ainda estavam vivos, caídos ao lado de seus membros. Eles pediam ajuda e não podiam fazer nada. As pessoas morriam também na fase Lost Temple, nas estacas de metal. Essas estacas atravessavam seus corpos. Dava para perceber que cada pessoa resmungava de dor. E o triste que muitas acabavam morrendo pela perda de sangue. E os seus corpos eram descartados para algum lugar. Também existia outra fase que se chamava Tile Fall. Essa dependia da sorte. A fase é um mapa com 50 ladrilhos traiçoeiros. Para atravessar essa ponte, jogadores e jogadoras têm que descobrir quais ladrilhos estão fixos e quais estão suspensos. Quando eles ficam verdes é porque está tudo certo, mas se ficarem vermelhos, cairão em direção ao abismo, fazendo a pessoa cair e nunca mais ser vista. Mas se alguém se negasse a fazer os desafios, teria um destino pior do que o dos jogadores. A pessoa que passava em todos os desafios era mantida em uma espécie de prisão.
Os cientistas sequestravam no máximo de 15 a 20 pessoas. Quanto menos sobreviventes, mais pessoas eram sequestradas. E foi assim durante 2 anos. Mas tudo isso estava prestes a acabar, quando um dia a polícia recebeu uma ligação anônima. E a pessoa contou sobre tudo, e finalmente prenderam todos os envolvidos. Foi descoberto que 2 anos depois, um dos cientistas que escapou tornou-se um desenvolvedor de jogos e criou um jogo chamado Stumble Guys. A versão original do jogo era bizarra e um pouco inapropriada para as crianças. Então ele arrumou o game e deixou com uma aparência mais fofinha e colorida, e a versão original foi deletada. Bom, como eu sei de tudo isso? É porque eu sou um dos sobreviventes. Eu estava em um dia jogando My Singing Monsters, meu jogo favorito. Eu era ótimo nesse jogo e tinha muitos monstros. Um dia apareceu uma atualização do jogo e eu atualizei. Mas achei estranho, pois não havia sido lançado nenhum trailer da nova atualização. Eu estava indo para minha cabana sazonal, mas aí eu vi uma ilha estranha, chamada Ilha do Void. Eu pensei que era a ilha que veio com a atualização, que finalmente adicionaram a Ilha da Escuridão. Mas quando eu entrei, eu percebi que só tinha um monstro lá. O nome estava aparecendo XXX, e a sua aparência era um quadrado preto com um olho muito vermelho. Cliquei nele para ler a descrição. Estava escrito: "Você me achou e me libertou do meu inferno. Agora perecerá." Eu coloquei ele na ilha, mas quando ele ia começar a cantar, o jogo fechou. Porém, eu ainda ouvia um som de fundo. Quando eu fui abrir o jogo, a atualização sumiu. A ilha não estava mais lá, então eu tentei ir para a cabana sazonal. E de repente, eu estava de novo na Ilha do Void. 3 segundos se passaram e o monstro XXX me dá um jump scare. Eu fiquei com muito medo. Então eu fui passear um pouco para descansar e me acalmar. Eu mal fui longe de casa e quando eu pisquei os meus olhos, eu estava em algo que parecia um vazio preto e profundo. E de repente todos os monstros apareceram e estavam em formas macabras e assustadoras. Eles começaram a me atacar e eu saí correndo. E de repente eu vi um monstro Mimic, que é um monstro deletado. E atrás dele estavam todos os monstros deletados. Por exemplo, o Onslesk. Mimic me pergunta: "O que está fazendo aqui?" Eu explico tudo e Mimic diz: "Ah, não! A Ilha do Void é uma ilha que nunca devia ter existido. Ela apareceu por causa que o jogo entendeu que se existe uma ilha de luz, existe uma ilha de void, de escuridão. E o monstro XXX é o jogo tentando criar um monstro e falhando." De repente, uma versão muito macabra do dedo enroscado começa a correr atrás de nós. Correndo muito, muito e muito, até que chegamos em algo que parecia um laboratório, com novos monstros sendo criados. Até que os colossais aparecem e me prendem em uma das cápsulas do laboratório. E eu começo a me transformar numa versão muito bizarra do meu monstro favorito, que é o sabugo peludo. Por sorte, o Mimic me libertou. Estávamos fugindo até que chegamos em um penhasco. Nessa hora, eu me destransformei e voltei à minha forma humana. No entanto, os colossais ainda estavam atrás de nós. E subitamente, o mamutinho aparece e morde o meu braço com uma força enorme.
Nesse momento, o Mimic me joga para o outro lado do penhasco e morre. Quando eu chego do outro lado, eu pisco e acordo no hospital. Os meus pais estavam me olhando e chorando. Eu olhei para o meu braço e estava com um machucado enorme no lugar que o mamutinho me mordeu. Meus pais nunca me contaram o que realmente aconteceu e desde então eu nunca mais joguei esse jogo. Olá, meu nome é José Luiz e tenho 18 anos. Estava indo para o meu trabalho que começa às 8 e termina à meia-noite. E voltando para casa de bicicleta, vi um homem alto com um chapéu e um sorriso largo no rosto. Continuei meu caminho e quando cheguei em casa, adormeci. Acordei de madrugada e aquele homem estava na minha janela com aquele sorriso medonho. Eu gritei: "Saia da minha casa!" Ele sumiu e eu consegui voltar a dormir. No outro dia, me arrumei e fui trabalhar como de costume. E quando eu estava voltando para casa, aquele homem estava na minha frente de novo. Ele olhou para mim e, sorrindo, disse com uma voz grossa e distorcida: "Logo você terá um belo sorriso igual ao meu." Eu acho que nenhum de vocês que vão ouvir essa história vão acreditar no que eu vou dizer. Mas não é mentira, é a mais pura verdade, eu juro. Meu nome é Guilherme e eu sou estudante, amo coisas de ficção científica, principalmente a Grande Fundação. SCP Foundation é uma organização formada por muitas pessoas e mistérios que não foram revelados. Eu fiquei viciado nela, principalmente nos chamados SCPs. O terror começa quando sempre que eu dormia no escuro, eu ouvia barulhos muito estranhos de alguém raspando uma pedra na parede. Sei lá, mas quando eu ligava a luz não tinha ninguém. Eu pensei que era um fantasma no início, mas eu pesquisei na Fundação SCP se algum deles fazia esses barulhos e eu vi um que fazia esse barulho e era considerado Keter, ou seja, muito perigoso na Fundação. Eu fiquei com medo e me perguntando: será que tem um SCP na minha casa? Mas eu pensei: impossível, SCPs não existem, não é mesmo? Bom, eu me preparei para outra noite porque essa entidade, nós não podemos parar de olhar para ela, ou ela quebrará os nossos pescoços. Eu tinha certeza que eu não ia nem piscar. Então chegou a noite e eu entrei no quarto. Ouvi os barulhos na escuridão e fui lá sem acender a luz e sem piscar. E quando eu fui tocar naquela coisa, eu desmaiei. Sim, eu literalmente desmaiei no quarto sem motivo algum. Tanto que no outro dia os meus pais me viram no chão e vieram me socorrer. Porém, no tempo que eu estava desacordado, tive um pesadelo. Um sonho, eu não sei explicar, mas apareceu uma figura completamente sombria na minha frente. Com medo eu perguntei: "Quem é você?" E eu tentava me mexer, mas era impossível. Eu estava completamente parado e com medo. Depois de muito tempo, ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer na minha vida. "Presta muita atenção, pirralho. Eu posso te matar agora, então nunca mais se meta no meu caminho, ou eu acabo com seus pais e com toda a sua família. Então não procure pelo meu nome, nunca mais." De repente, eu acordei na cama com a minha mãe e o meu pai do meu lado. Mas eu entendi o que ele quis dizer sobre pesquisar sobre ele. Antes de toda essa desgraça acontecer na minha vida, eu me lembro de ter pesquisado sobre um SCP chamado SCP-000. Eu encontrei muitas coisas sobre ele, coisas que ninguém mais sabia. Mas de alguma forma eu esqueci de tudo.
E então eu nunca mais entrei no site da SCP Foundation. E eu não recomendo você que está ouvindo perguntar ou pesquisar sobre SCPs ou o SCP-000, pois você pode se arrepender. Meu nome é Jonathan e eu sou um grande fã de Yu-Gi-Oh! Tenho vários posters, camisetas e até um disco de duelo de brinquedo da temporada GX. Eu e o meu amigo vivíamos travando vários duelos entre nós. Certa vez, num shopping da minha cidade, estava acontecendo um torneio em comemoração ao aniversário do Yu-Gi-Oh! Nós nos inscrevemos, ele usando o deck de mago e eu usando o meu deck de dragão. O torneio foi passando e fomos avançando, até que perto da final, um garoto se aproximou de mim. Ele era um pouco menor do que eu e tinha um rosto pálido. Ele me perguntou se eu podia duelar com ele, pois ele queria mostrar uma carta que ele trocou há algum tempo. Eu aceitei o desafio, pois o duelo final do torneio iria demorar um tempo para começar. Ele me levou para um lugar de pouco movimento do shopping. Eu perguntei o porquê a gente tinha que duelar ali, e ele disse que era para a gente se concentrar melhor. Embaralhamos nossos decks e começamos. O duelo seguia normalmente até o menino jogar a tal carta que ele queria mostrar. O monstro parecia uma menina que tinha sido possuída. Após ele invocar essa carta, o ambiente mudou e ficou com uma atmosfera sombria. Eu sentia como se minha energia estivesse sendo drenada por aquele monstro. Então eu vi que não tinha outra saída, a não ser vencer o duelo. Consegui fazer com que ele ficasse com 1500 pontos de vida. Mas quanto mais tempo eu ficava naquele lugar, mais a minha energia se esvaía. Então eu invoquei o meu dragão imperador do caos e ativei seu efeito que destruía todas as cartas no campo e na mão de ambos os jogadores, além de que dava 300 de dano para cada carta destruída por esse efeito. O dano foi mais do que suficiente para vencer o duelo, e eu estava exausto, e minha visão estava ficando turva. Mas eu me lembro de ver aquele garoto me olhando com um sorriso horripilante e sumindo numa sombra que tinha ali perto. Depois disso, acabei desmaiando. Fui encontrado pelo meu amigo e quando acordei, minhas cartas estavam espalhadas pelo chão ao meu redor. Recolhi elas e voltei para o torneio. Meu amigo me venceu por pouco no duelo final e levou o troféu para casa. O prêmio de segundo lugar foi uma deck box com um baralho do Yu-Gi-Oh! Na versão anime e uma caixa de cartas da coleção Batalhas Antigas. Passei no local do duelo sombrio e a única coisa que eu vi foi a carta daquela garota, afundando numa gosma preta, e esta sumindo logo em seguida. Embora eu tente esquecer essa experiência bizarra, eu sei que esse dia jamais sairá da minha memória. Olá, me chamo Henrique e eu era um grande fã de Talking Tom, até que certo dia eu fui para a escola às 9 horas da manhã. Eu ouvi meus amigos falarem sobre um certo app que te dava dinheiro infinito ou gemas. Perguntei se o aplicativo dava certo para o My Talking Tom e eles me falaram que tem todo tipo de app. Então eu fui para casa baixar o app, pois conseguiria muitas gemas no jogo. Pesquisei o nome do aplicativo na Play Store e não achei. Então pesquisei no Google e achei. Baixei e consegui vincular o app com o My Talking Tom. No início foi normal. Comprei todas as roupas, comprei as poções,
Mas o Tom começou a falar sozinho, sendo que eu não permiti isso. E ele, com um sorriso forçado, disse: Olá, Henrique. Eu me assustei, porque eu não informei o meu nome a ele. Então, Tom foi aumentando lentamente seu sorriso e disse: Eu te observo, Henrique. E na tela do meu celular apareceu uma foto minha na sala junto com meu pai assistindo TV. Fiquei assustada e tentei tirar o jogo do meu celular, mas o Tom não deixava e falou: Vou acabar com a sua família. Eu sei onde você mora. Então o jogo se deletou sozinho. No outro dia de manhã, no sábado, eu fui brincar com meu cachorro Anthony. Mas quando eu o vi, eu fiquei em choque. Ele estava com um arranhão na barriga, com suas tripas para fora. Chorando, chamei a minha mãe. Porém, o cachorro virou para mim e falou nitidamente o número 1. Então, traumatizado com tudo, eu fui tentar jogar alguma coisa para esquecer. De repente, eu ouvi o meu pai gritar abafado, então corri até lá. E quando cheguei, ele estava arranhado dos pés à cabeça. Ele virou e me falou: 2. Minha mãe chamou a emergência, mas quando a ambulância chegou, ele não estava mais vivo. Quando recebi a notícia que o meu pai faleceu, minha mãe olhou para mim sorrindo e disse: 3. Agora é sua vez. E em seus olhos consegui ver o reflexo do gato olhando para mim.